Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é continuidade daquele que pudemos refletir ontem na liturgia da palavra que acompanhamos a cada dia. Jesus que escolheu os seus discípulos chamando um a um pelo nome, hoje lhes dá as instruções para que eles possam seguir em missão. E de todos esses conselhos e recomendações, nós vamos tomar para nós 4 instruções destacando-as, porque não apenas os apóstolos são aqueles que podem segui-las, mas todos que querem seguir os passos de Jesus, que querem
anunciá-lo. A primeira instrução, exercitar a gratuidade. Jesus diz, de graça recebestes, de graça deveis dar. No mundo em que se cobra por tudo, e até algumas pessoas têm a mentalidade de que tudo pode ser comprado com o dinheiro, Jesus nos faz redescobrir a dimensão da gratuidade, de doar espontaneamente, de dispor, de fazer sem esperar em troca, de sentir-se tão agraciado ao ponto de também partilhar. Precisamos, como discípulos, reaprender a ser generosos, porque Deus é sempre mais generoso conosco. Nunca conseguiremos superá-lo em generosidade. Por isso, a graça que é gratuita que recebemos tem que ser devolvida a Ele através das pessoas, também de graça, através de algo voluntário, através de um serviço, uma palavra, sem esperar que as pessoas possam nos recompensar e sem mesmo esperar o reconhecimento, simplesmente pelo prazer e a satisfação de devolver aquilo que nós recebemos em abundância de Deus e se devolve a Ele partilhando com as pessoas. A segunda instrução é a do desapego. Jesus diz aos apóstolos, não leveis ouro nem prata, nem dinheiro, nem sacolas, nem 2 túnicas. Jesus diz a nós que é preciso ter a liberdade interior para pertencermos primeiramente a Ele. Não se deixar prender pelas coisas e nem mesmo pelas pessoas. É ter um coração livre para seguir a nossa missão. É claro que muitas coisas são necessárias. E é claro que nós temos laços afetivos com as pessoas, mas é Deus que deve nos nortear. E é Ele que tudo deve reger na nossa vida. Quando Deus ocupa o local central, o espaço central na nossa vida, tudo mais começa a se encaixar. Coisas, pessoas. É a promessa de buscar o primeiro reino de Deus e depois tudo mais vem em acréscimo. O desapego é confiar na providência de Deus. Não é se firmar naquilo que nós conseguimos fazer pelas nossas forças, mas é saber que Ele nos acompanha e que Ele se usa das pessoas e Ele também providencia as coisas para nós quando somos fiéis e quando colaboramos para que a providência dEle haja. O terceiro ponto, ensinamento, é promover a paz. Jesus disse assim aos apóstolos, ao chegar na casa de alguém, transmita a paz. O discípulo de Jesus tem que ser alguém que leve consigo a paz às pessoas. Mas é primeiro alguém que faz a experiência com o Cristo e cultiva a paz interior dentro de si, do seu coração, antes de cultivá-la dentro da casa, com as outras pessoas com as quais se encontra. Quem não tem paz interior não consegue dar paz para os outros. Isso é fato. Quem está desorganizado interiormente acaba agindo de uma maneira que tumultua os ambientes e as relações com as pessoas. Então, fazer a experiência com aquele que nos deseja a paz, que é o próprio Jesus, tem que nos fazer portadores da paz. Como seria bom
se os cristãos não tivessem vergonha de, ao chegar no local, ao entrar numa casa, desejar a paz de Cristo àquele local. Isso não é, amados irmãos, algo piega, não é coisa de gente beata, como alguns vão dizer de forma pejorativa. Isto é realmente ser de Deus. Às vezes algumas pessoas, mesmo não tendo religião, já adotaram como uma frase comum, não é? Vai com Deus, fica com Deus. Às vezes até sem ter uma vivência de espiritualidade. E por que nós nos envergonhamos, nós que cultivamos a espiritualidade, de dizer que a paz esteja aqui nessa casa, que a paz esteja com vocês? Esta paz vem de Cristo e precisa de canais para chegar às pessoas. E aí que nós vemos o último passo, a última instrução, que é a perseverança. Nem todos vão querer a paz, porque algumas pessoas já se acostumaram a viver daquela maneira que lhes convém. Às vezes elas podem até reclamar da condição na qual elas se encontram, mas se elas deixarem aqueles hábitos, se elas mudarem o jeito de ser, de falar, de conviver, elas não vão ter mais em que se apegar para reclamar, e dizer que as coisas não estão bem. Então algumas pessoas às vezes são resistentes e não querem realmente esta paz. Elas preferem sempre lançar, sobre os outros a responsabilidade, se justificar, se eximir de tudo. E que Jesus fala para aqueles que são os portadores da paz: sejam perseverantes. Ele diz assim aos apóstolos: se vocês não forem acolhidos, sigam o caminho. Ele diz que nós não devemos deixar que nem a poeira daquele local se grude ao nosso pé. Nós devemos bater a poeira. Não se trata de amaldiçoar aquelas pessoas que não receberam a mensagem que nós levamos, não é isso. Mas não se deixar prender por aquele estilo de vida das pessoas. Você está, através de um conselho, através de uma ajuda, deixando uma mensagem. Se aquelas pessoas não querem esta mensagem, não querem esta paz que o Cristo pode nos dar, o que nós precisamos fazer? Seguir o nosso caminho. É nesse sentido que o Senhor fala que nós devemos então sacudir a poeira dos pés. É no sentido de seguir em frente. Essas pessoas não nos devem nada. Às vezes a gente ajuda e no fundo a gente quer ver os resultados, quer ver respostas, mas nem sempre elas virão. O promotor da paz é aquele que deixa uma sementinha de paz, não é? E se ali há pessoas que não acolhem essa paz, que isto não nos impeça de seguir adiante, deixando uma mensagem de paz a outras pessoas, porque em algum terreno isto vai frutificar. Gratuidade, desapego, promover a paz e ser perseverante. 4 ensinamentos que o Senhor hoje deixa a nós, os seus discípulos missionários do século 21. Que nós tenhamos um coração que se sinta tão agraciado a ponto de também fazer as coisas com gratuidade. Que nós sejamos pessoas tão confiantes de que Deus está conosco e que providencia tudo, que nós sejamos pessoas também desprendidas, que nós possamos experimentar a paz que o Senhor nos dá, mesmo em situações desafiadoras, e assim também deixar uma mensagem de paz, que nós, mesmo diante de tantos recomeços e tantas quedas que nós temos, vendo que Deus não desiste de nós, sejamos perseverantes como Ele em seu amor infindável. Vamos ficar em pé e vamos transformar